Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 11 da Escola Dominical, Os Gigantes da Fé e seu legado para a Igreja. E nessa oportunidade vamos falar da fé que gera confiança em Deus, da fé que faz ver o invisível e da fé que dá poder para vencer. É muito importante que você divulgue, comente no YouTube, Facebook, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no gostei e assista esse vídeo até o final. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue crendo que Deus há de recompensar teu envolvimento com o reino dos céus. A lição 11 da Escola Dominical, Os Gigantes da Fé e seu legado para a Igreja, apresenta o texto áureo que segue. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Comento daqui a pouco porque esse versículo faz parte do texto maior da leitura recomendada para a classe que faremos daqui a pouco e comentaremos. Verdade prática. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Aqui a gente já pode adiantar um pouco sobre fé. Essa palavra, ela vem sendo, ao longo do tempo, tendo assim um significado, um contexto já distanciado do que deveria, ou pelo menos do que se apresenta na Bíblia. Então a pessoa fala que tem fé porque vai fazer uma fezinha no jogo, num jogo de azar. Tem fé porque vai trabalhar e vai conseguir um melhor salário, um emprego melhor. É claro que trabalhar, buscar um emprego melhor, uma melhor condição da sociedade por meio de seus esforços é muito salutar e é muito correto. No entanto, não deve ser confundido com a fé de que fala a Bíblia. A fé de que fala a Bíblia é fé em Deus. Então, daqui a pouco nós vamos aprofundar ainda um pouco mais sobre isso. A leitura bíblica recomendada se encontra em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 8, versículos de 22 a 26 e também versículos de 30 a 34, que passo a ler e comentar agora. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 8. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O texto, ele ao mesmo tempo, talvez seja conhecido da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas é algo assim, não é uma coisa natural. A fé é algo sobrenatural. Então, firme fundamento das coisas que se esperam. Tem tradução que coloca a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Coisa que se não vê, como pode ser prova? Pois é num terreno espiritual. Por isso que a gente precisa resgatar. Que quando falamos de fé, temos que ter presente que falamos de fé em Deus. Senão nada disso pode fazer sentido. Fundamento das coisas que se esperam, ou seja, eu tenho esperança e já coloco um fundamento, porque eu tenho esperança daquilo que eu tenho fé de que Deus existe, eu tenho fé de que Deus me ouve, eu tenho fé de que eu posso, de que Deus ouve as minhas orações, eu tenho fé que Deus cuida de mim. Então, são coisas que as pessoas não vê naturalmente, mas a gente espera e, como continua a parte B do versículo, a prova das coisas que se não vê. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Também algumas traduções colocam alcançaram um bom testemunho. De qualquer forma, é a linguagem que o escritor aos Hebreus coloca de
forma bastante enfática em relação aos homens de Deus do Antigo Testamento que morreram aguardando a promessa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, é o termo que os escritores hebreus também usam, aquele que havia de vir, morreram crendo nessa promessa e foram obedientes a Deus. É algo também que a gente vai ter que explorar bastante. Fé e obediência precisam andar juntas. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bom, aqui a gente entra direto na questão do criacionismo. Os mundos, o planeta Terra, os planetas, foram criados por Deus. Então é isso que está falando esse versículo aqui. Pela fé. E como pastor, que você vai demonstrar que foi Deus que criou isso? Eu não vou demonstrar. É pela fé. Não é possível demonstrar as questões que são atinentes, referentes à fé. Não é possível a gente demonstrar cientificamente, matematicamente. Então o escritor aqui vai direto ao ponto. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Como está lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim vai. Houve o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o sexto dia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos é referente a Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam presentes na criação. Mas para entender tudo isso, é preciso fé. É isso que está dizendo esse versículo 3. Os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Como será que que o sol passou a existir? Pela fé. Aí a gente consegue entender. Deus criou o céu. Está lá, né? No dia da criação, façamos um luminar para iluminar o dia, e esse foi o sol. Façamos um luminar para iluminar a noite, essa foi a lua. E assim por diante, fazia parte da criação. Prosseguindo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então vamos lá. Segundo as Escrituras, Abel é o segundo filho de Adão. Primeiro, Eva concebeu, deu à luz a Caim e depois veio Abel. Pelo menos primeiro filho, evidentemente masculino, né? E depois veio Abel. E chegou o momento, chegou o dia em que Abel ofereceu um sacrifício a Deus. E depois Caim também ofereceu, mas a Bíblia diz que Deus se sensibilizou, Deus recebeu, Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou, Deus não recebeu, não viu como sendo de coração o sacrifício de Caim. E quando isto ficou claro, vem aí a primeira tragédia que acontece, o primeiro assassinato que acontece na história humana, quando Caim matou o seu irmão Abel. Então, esse texto aqui diz, pelo qual alcançou o testemunho. Quem alcançou o testemunho? Abel, de que era justo. Então aqui está a própria Bíblia dizendo que Abel era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus deu testemunho dos dons de Abel. E Abel, por ter feito este sacrifício, recebeu esta prerrogativa. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque acaba sendo o primeiro homem a não morrer. Ele foi transladado e foi tirado então da terra.
dentro daquela época, daqui a pouco a gente vai mostrar isso aí com mais detalhes, né? Enoque era um garotão com 365 anos. Eu estou falando garotão porque as pessoas que viveram exatamente antes dele, exatamente após ele, viveram muito mais. Então ele com 365 anos, ele foi transladado. E pela fé, o escritor aos Hebreus diz que isso aconteceu pela fé. Fé de quem? Fé de Enoque. Ele foi transladado e a tônica da vida, do testemunho de Enoque é que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Então, esse andar com Deus, ele certamente tem um significado muito profundo, mas que não está muito detalhado na Bíblia, mas foi algo diferente, de uma forma diferente do que a gente costuma ver nos outros personagens, principalmente no Antigo Testamento. E o texto termina dizendo que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, este versículo então se refere a Enoque. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu acho que explicar aqui, impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para agradar a Deus vai ter que ter fé. E porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então a pessoa se aproxima de Deus, crê pela fé que ele existe. Por que é pela fé? Porque não dá para você fazer uma comprovação científica, filosófica, ou seja lá sobre que ponto for. Crer que Deus existe se crê pela fé. E que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, de que Deus luta, que Deus peleja a favor daqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi avisado por Deus para receber a ordem de Deus para fazer a arca. Ora, fazer uma arca num local onde sequer havia mar, para aquela época, né? Hoje já seria de um tamanho relativamente grande, mas a verdade é que já era um barco grande que Noé fez, aquela arca, e ali seguiu as instruções de Deus, colocar os casais de animais dentro da arca, depois entrou ele com sua mulher, e num ambiente que não fazia o menor sentido, porque não havia água ali, mas aí quando Noé terminou essa missão, Deus enviou o dilúvio. Então, esse ato de Noé também é apresentado, é descrito pelos escritores hebreus como sendo um ato de fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família, a família entrou com ele. Quem era a família de Noé? Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e, no caso, as noras de Noé, uma esposa de cada um dos filhos. O mundo naquela época estava tão difícil, estava tão distante de Deus, que Deus resolveu enviar um dilúvio e acabar com toda a raça humana. Mas faz diferença, é importante dizer que mesmo naquela circunstância, Noé era um homem casado com apenas uma esposa e tinha 3 filhos. E os 3 filhos eram casados, cada um com uma esposa. Noé também não se contaminou. 8. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ora, a chamada de Abraão é algo muito particular, né? Porque Deus vira, levanta-te, sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que te mostrarei. Quer dizer,
Abraão saiu andando totalmente na direção de Deus, ele não sabia ainda qual era a dimensão do propósito de Deus, e isso o escritor aos Hebreus coloca como sendo um ato também de fé. Nós costumamos chamar esse capítulo 11, essas pessoas aqui citadas, de heróis da fé. Então Abraão também faz parte dessa galeria de heróis da fé, como vamos ainda falar com mais detalhe daqui a pouco. Sendo chamado, obedeceu. De novo, o que a gente já havia adiantado: fé e obediência precisam andar juntos. Obediência a Deus, fé em Deus e obediência a Deus. Essas duas coisas precisam andar sempre juntas. Versículo 22, que agora dá um salto aqui na leitura recomendada, né? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Bom, José, próximo da sua morte, aqui é muito importante saber que esse José aqui não tem nada a ver com José, marido de Maria, tá? Esse aqui é o José, filho de Jacó, é o José, que é uma espécie de primogênito e que acabou sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, mas mesmo assim Deus abençoou a sua vida e tudo que José fazia. José se tornou um governador do Egito e o próprio faraó disse que ele seria, aí como a gente chamaria hoje, o 02 na hierarquia do Egito, só daria satisfação ao próprio faraó. E José fez um grande trabalho, revelando o sonho, várias coisas. E quando estava próximo à sua morte, esse que o escritor aos Hebreus está falando, quando estava próximo da morte de José, ele fez menção da saída dos filhos, ou seja, ele chamou lá os seus filhos e disse: olha, há uma promessa de que Deus vai tirar o seu povo daqui do Egito e vai levar para a terra prometida. Essa promessa foi feita inicialmente a Abraão. Abraão é pai de Jacó e Jacó que era pai de José. Essa promessa foi feita e José entendeu: olha, vai acontecer isso, e quando isso acontecer, peguem os meus ossos e levem juntos com vocês. E depois, quando a gente lê no livro de Êxodo, na saída do povo, né? Quem está assistindo aí os 10 mandamentos vai poder assistir esse pedaço aí da história. Pelo menos essa parte está bem real em relação ao que diz a Bíblia. E na hora da saída do povo, sob a liderança humana de Moisés, o povo foi tirado do Egito por Deus, mas sob a liderança humana de Moisés, o povo saiu e de fato levou os ossos de José. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui, quando diz pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses, né, por seus pais, ele era bebezinho, é evidente aqui que está falando da fé dos pais de Moisés, né, que fizeram então essa história e depois a mãe coloca, Moisés faz uma mini arca, né? Um barquinho, muito frágil, de um cesto, mas coloca Moisés ali dentro e ali às margens do rio Nilo, e depois a história a gente não vai se prender tanto porque não faz parte aqui dessa lição. Mas aí Moisés acaba aparecendo ali um bebezinho na frente no local onde estava se banhando a filha de Faraó, o chefe de estado do Egito, o poderoso ali daquele império da época. O Egito era uma potência muito forte e Moisés acaba sendo criado ali. Mas esse ato de fé, então, foi evidentemente dos pais de Moisés. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora sim. Agora Moisés, depois de grande, isso vai estar lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Com bastante clareza. Moisés descobrindo que era descendente de hebreus,
conhecendo sua própria história, e aí mesmo ele sabendo do flagelo, da dificuldade, da escravidão pela qual passava o povo hebreu, e ele naquele momento tendo sido criado pela filha de Faraó, tendo educação, conhecimento, ensinamento de chefes de Estado, frequentando a corte de Faraó, mesmo assim Moisés preferiu assumir a sua condição de hebreu e de parente do povo hebreu, de descendente do povo hebreu, e assim muda por completo a história de Moisés. Os escritores hebreus chamam esse ato de Moisés também de um ato de fé. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado, quem? Moisés escolhendo. Antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a vergonha de Cristo. Cristo padeceu a tortura, o sofrimento e a vergonha de ser crucificado, ser chicoteado, ser torturado publicamente, ser pendurado na cruz ao lado entre dois malfeitores. Por isso, essa expressão aqui, o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, a vergonha pela qual Cristo passou. Então, tendo por maiores riquezas a vergonha, o vitupério de Cristo ou a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele vivia, como eu disse, num ambiente confortável lá na corte do Egito, mas ele preferiu abrir mão disso tudo. E aí termina esse versículo, porque tinha em vista a recompensa. E que recompensa é essa? Essa recompensa é a eternidade com Cristo. Moisés, e toda a geração do Antigo Testamento, alcança bom testemunho, na linguagem que usa aqui o escritor aos Hebreus, eles alcançam bom testemunho a partir do momento que eles creem, vivem e lutam a favor da promessa, dessa recompensa que é a vida do Messias e a vida eterna com Cristo Jesus. A vida do Messias, que é Cristo, e a vida eterna com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Agora, essa história já precisaria ir lá no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, para ver, porque depois que Moisés morreu, Deus falou para Moisés que ele não entraria em Canaã. É uma história também longa, mas a gente também vai procurar ganhar tempo. Então, foi Josué que assumiu a liderança humanamente, assumiu a liderança do povo de Israel e, obedecendo às instruções de Deus, rodeou a cidade de Jericó. Havia uma muralha muito grande. Nessa muralha, ela era de tal espessura que havia uma casa sobre um muro, literalmente uma casa sobre o muro. E quem morava nessa casa, numa dessas casas, é justamente Raabe, que vai aparecer no próximo versículo aqui. Mas então Josué e o povo de Israel deram voltas ali durante 7 dias, e no último dia, dando a volta, enquanto rodeavam a cidade, o muro caiu. Caiu, e o povo de Israel então pôde atacar a cidade. Deus havia dito que era para destruir a todos. Havia tão somente uma recomendação de que se protegesse a Raabe. Raabe é que vem agora no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Essa parte aqui acabou recuando um pouquinho. Antes de Josué entrar na cidade de Jericó, ele enviou 2 espiões da nossa linguagem, para
e conhecer a cidade e saber como era a cidade para traçar melhor a estratégia de como o povo iria fazer essa campanha na parte militar, na parte humana que cabia a eles fazer. O milagre de derrubar a muralha Deus faz, mas a parte humana quem faz somos nós. Nós fazemos a parte humana do plano de Deus. E aí esses espias chegaram lá. E em determinado momento, Raabe conheceu esses espias e os hospedou em sua casa e fez um pacto, fez uma aliança com eles. Disse assim, olha, eu vou guardar vocês, mas porque é o seguinte, eu creio nesse Deus de vocês. Nós temos aqui vários deuses, mas nada se assemelha ao Deus de vocês, ao Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, que afogou o exército egípcio ali dentro. Eu creio no Deus de vocês. O Deus de Israel, dizia Raabe, é Deus em cima no céu e embaixo aqui na terra. Então, mesmo ela sendo até então uma meretriz, uma prostituta, ela recebeu essa injeção de fé de passar a crer em Deus. E como Deus recebe bem todos aqueles que a ele se chegam, recebeu também a Raabe. Então foi dito isso ao povo de Israel, que a Raabe e a família dela, que foi esse o pacto, a família dela deveria ser poupada. O resto era para matar todos em Jericó, e assim foi feito. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Bom, aqui o escritor já disse tudo. Faltar-me-ia tempo. E para cada personagem desse aqui, a gente poderia fazer uma lição e, olha, dependendo do detalhamento que a gente fosse fazer, uma lição ia ser pouco. Principalmente para falar aqui de Davi. Uma lição só de escola dominical ainda seria pouco para falar de Davi. Mas a verdade é que ele faz essa citação aqui, meio que em passant, né? Mas citando, aqui está, Gideão, que a gente ainda vai falar um pouco sobre ele, que vai comandar, que vai ser juiz do povo de Israel na campanha contra os midianitas. Fala de Baraque, o profeta de Deus, que também foi muito tentado, mas resistiu. Fala de Sansão, que tinha uma força que recebia o Espírito Santo, e o Espírito Santo gerava nele uma força jamais vista num ser humano. E Jefité, que também comandou o povo, também foi na época dos juízes, também foi um juiz que comandou o povo de Israel. E fala de Davi, o maior rei de Israel, e fala de Samuel aqui, Samuel e os profetas. Ora, Samuel, ele é um personagem único no Antigo Testamento, porque Samuel, ele atua como juiz de Israel, e o juiz, na verdade, era um chefe de Estado, se assemelha a um rei em quase tudo. Mas então ele faz o papel de juiz, ele faz o papel de profeta, tanto que Samuel é que unge o rei Saul e unge o rei Davi, e também faz o papel de sacerdote. Isso vai ficar muito claro na parte da história de Saul, quando Samuel conversa com Saul. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Aqui o escritor está dando ênfase a milagres que Deus operou por meio de homens do Antigo Testamento. Venceram reinos, ou seja, o povo de Israel saía para lutar com um exército menor contra reinos muito mais poderosos. Josué lá, quando ele sai com o povo de Israel, a Bíblia registra que ele saiu e era o exército, os 5 reis que se juntaram contra ele, formavam homens como a areia do mar. Era muita gente, mas mesmo assim o exército de Israel venceu, comandado por Josué e comandado também espiritualmente por Deus. Então, venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões. O que é isso? Fecharam as bocas dos leões, depois a gente poderia falar, né, num outro tempo, mas a gente tem o caso de Daniel.
Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. É muito importante a gente lembrar que apagaram a força do fogo. O que é isso? São cristãos que foram jogados, homens de Deus que foram jogados no fogo, mas que venceram até o fogo. O fogo não os consumiu. É o caso lá dos 3 hebreus narrados lá no livro de Daniel. Mas há também casos de cristãos que foram lançados no fogo e foram queimados mesmo. Escaparam ao fio da espada. Realmente, em alguns casos, alguns escaparam ao fio da espada, mas teve casos também. Já na igreja primitiva, em determinado momento, Pedro escapou de ser condenado à morte, escapou da condenação. O anjo foi lá e tirou ele da prisão e Pedro escapou da espada. No momento anterior, Tiago havia sido lançado no cárcere e foi realmente martirizado à espada. Então, uns escaparam, outros foram de fato martirizados, perderam suas vidas. Mas o ponto é que todos mantiveram firmes a esperança na promessa do Messias de Deus. Importa lembrar que o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que estamos estudando, é o maior texto sequencial a respeito de fé que podemos encontrar na Bíblia. E por essa razão, costumamos chamar de heróis da fé as personagens aqui mencionadas. Também vale dizer que mesmo se admitirmos que as palavras evoluem no tempo e no espaço, devemos buscar sempre o significado original ou mais ortodoxo dos vocábulos, ou então passaremos a falar vários dialetos ao invés de falar português. É comum alguém falar, por exemplo, em fazer uma fezinha, diminutivo de fé, referindo-se a apostar em jogos de azar. Ou alguém falar em fé que há de conseguir um emprego melhor, um melhor salário, ou conseguir realizar um negócio dos sonhos. É claro que, tratando-se de negócios honestos, de emprego honesto, é claro que é muito melhor perseverar, lutar para conseguir isso, do que não fazê-lo. Mas é importante, nesse momento aqui, a gente aproveitar a oportunidade para dizer, isso não é fé, isso é uma determinação, isso é uma perseverança. Fé, no sentido bíblico, é fé em Deus. A Bíblia fala de fé no sentido de confiar em Deus, esperar em Deus e, sobretudo, obedecer a Deus, mesmo que as evidências naturais sejam financeiramente desfavoráveis ou com risco de sua própria vida, como veremos no decorrer desse vídeo. Por oportuno, lembro que o saudoso pastor Pedro Braga me indicou e li um livro muito edificante, Heróis da Fé, de autoria do saudoso Orlando Boyer e editado pela CPAD. Recomendo. Seguindo a proposta da revista, vamos falar dessa lição 11, os gigantes da fé e seu legado para a igreja, por meio dos 3 itens a seguir. A fé que gera confiança em Deus. Número 2 será a fé que faz ver o invisível. E o número 3 será a fé que dá poder para vencer. Então, número 1, a fé que gera confiança em Deus. Sobre isso, a leitura bíblica em classe cita 3 histórias de 3 personagens do Antigo Testamento. A primeira é o sacrifício de Abel. A Bíblia não apresenta muitos detalhes de como foi o sacrifício de Abel, como foi a liturgia desse sacrifício de Abel. Mas o ponto é, fica claro que Abel ofereceu a Deus um sacrifício de coração. E como Deus que esquadrinha os corações, como Deus que conhece os corações, que conhece o nosso pensamento, que conhece o que vai em nossa mente, Deus recebeu com alegria o sacrifício de Abel. E parece que isso agradou, isso gerou uma alegria em Abel, parece que isso também foi algo que não ficou no particular. Outras pessoas souberam dessa alegria de Abel, souberam que Abel tinha
oferecido esse sacrifício. Tanto é assim que Caim também ofereceu um sacrifício, mas vendo Caim que o seu sacrifício não teve o mesmo êxito, ou seja, não encontrou em Deus o mesmo agrado que encontrara o sacrifício de Abel, Caim se entristeceu, se enfureceu, passou a invejar Abel e Caim acabou cometendo o primeiro assassinato, o primeiro homicídio da história humana. Matou covardemente o seu irmão Abel. A segunda, o testemunho de Enoque. Sobre Enoque, a Bíblia não fala muita coisa, mas diz que Enoque andou com Deus e que por essa razão ele foi transladado. Evidentemente que deve ter sido algo muito profundo, que penso eu que só a eternidade vai nos mostrar, nos ensinar o que está contido nesse andar com Deus que a Bíblia Sagrada registra aqui a respeito de Enoque. Mas o ponto é que ele andou com Deus e naquela geração, aos 365 anos de idade, ele foi tirado, transladado da terra. Enoque não morreu. Por isso também uma especulação aí no campo da escatologia, né? Lá no capítulo 11 de Apocalipse diz que durante a grande tribulação Deus vai enviar 2 testemunhas à terra e essas testemunhas pregarão a palavra de Deus, Deus vai fazer vários sinais por meio deles, pregarão com autoridade, com poder a palavra de Deus durante a grande tribulação até serem assassinadas pelo anticristo, pela besta, em Jerusalém. E talvez por isso, por Enoque ter sido a primeira pessoa humana a não ter sido morta, algumas pessoas colocam que Enoque poderia ser uma dessas testemunhas. Mas isso é apenas para ilustrar aqui, quando você vê aparecer esse nome aí, o que pode estar por trás disso. O ponto é isso, a Bíblia praticamente não conta muita coisa. Limita-se a dizer, Enoque andou com Deus e por isso Deus o transladou. A terceira é a confiança de Noé. Noé confiou tanto naquilo que Deus lhe falou, porque uma coisa é dizer, Deus falou comigo que vai haver uma grande chuva, vai haver um dilúvio. Uma coisa é alguém dizer isso, mas outra coisa é alguém arregaçar as mangas, como nós costumamos dizer, e começar a construir um barco, construir uma arca, de acordo com como Deus deu para ele as especificações, como Deus deu para Noé, entregou para Noé as especificações. E Noé ficou trabalhando durante anos para construir aquela arca. Quando estava pronta, Deus mandou que colocasse um casal de cada animal ali dentro e mandou que Noé também entrasse com sua família. E Noé em tudo obedeceu. Volto a dizer, a geração humana estava de tal nível distanciada de Deus, que Deus enviou um dilúvio para acabar com toda a raça humana, preservando apenas a família de Noé. Mas mesmo assim, naquela geração, Noé era um homem temente a Deus. Noé, por exemplo, era um homem que tinha apenas uma esposa. Os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, cada um tinha apenas uma esposa, respectivamente. Por isso, entraram esses 8 na arca. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras de Noé. Os 3 personagens citados até aqui fazem parte das 10 primeiras gerações de seres humanos, segundo as Escrituras. E os gráficos a seguir vão nos ajudar a meditar melhor nisso. Bom, chegamos a esse gráfico aqui. Eu creio que para você que estiver assistindo no celular, tablet, em equipamentos menores, vai precisar ir usar óculos. Mas esse gráfico aqui, ele tem uma história. A gente precisa entrar em detalhes disso aqui porque é bem oportuno. A primeira geração desse gráfico estava num papel quadriculado que o pastor Samuel Macedo, de saudosa memória, entregou na escola dominical. Era um dos alunos. Não foi apenas eu que recebi, vários outros receberam. E eu achei isso tão interessante. E aí, recorri a um colega, está o nome dele aqui também, no quadro aqui embaixo, é de 1993 isso. E esse colega me ajudou na parte gráfica, na parte de arte. Então nós fizemos esse gráfico aqui das gerações que vão de Adão até, passa lá
dos dias de Jacó e até os filhos de Jacó, de bastante gerações. Mas eu queria enfatizar, na verdade, as 10 gerações. Eu estou falando isso porque nós estamos numa época de se refletir melhor sobre algumas coisas que nós acostumamos a ouvir. Então, por exemplo, se fala muito sobre sucesso financeiro, sucesso de carreiras, ter uma carreira promissora, sucesso profissional. Tenho falado e ouvido isso e tenho meditado nisso. A gente precisa ter também preocupação com o legado. O que a gente deixa de contribuição para a nossa existência, a história ao nosso redor, dentro da obra de Deus, para nós que somos cristãos, o que a gente deixa de legado, né? Pois é, aqui eu estou vendo aqui, isso aqui me faz lembrar uma das coisas, né, evidentemente, o pastor Samuel Macedo terá feito muito mais coisas, mas ele fez aqui esse quadro, entregou na escola dominical, e hoje a gente está falando de 93 até hoje, quantos anos dá, né? Mais de 20 aí, dá 25 anos. 25 anos depois, a gente ainda está falando disso aqui. Isso é um legado, isso vale muito. Esse negócio da questão de sucesso profissional. Aí se coloca a questão de quanto cada um, quem ganha 5 mil tem mais sucesso do que quem ganha 3 mil, quem ganha 10 tem mais sucesso do que quem ganha 5. E às vezes as coisas não são bem assim, porque a questão do salário que alguém vai conseguir pode ter tantas variáveis, e até chegar na questão do que é honesto, do que não é honesto, e por tudo que a gente está passando no Brasil. Então eu estou também despertado e tentando despertar também pessoas para isso. É um momento da gente pensar no legado, o que a gente deixa para a nossa história. Eu estou deixando também esses vídeos aqui. Esse aqui já fizemos mais de 30 vídeos de escola dominical. Enquanto Deus estiver dando força aqui, a gente vai fazendo. Mas não se foi cobrado nada. Às vezes a pessoa também tem muita preocupação em cobrar. Não, isso aqui tem meus direitos autorais. Pô, já pensou se Paulo fosse cobrar direitos autorais pelas cartas, epístolas de Paulo? Quanto teria que ser pago? A gente não tem que ficar preso a isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a gente não deveria estar tão preso a essas coisas, não. Está feito, está aqui, está entregue. Depois você dá uma olhada, dá um pause aí no seu celular e você pode olhar esse gráfico aí com bastante calma e aí refazer, porque ele sabe que você refaz ele de uma maneira até melhor do que está aqui, eu vou ficar até muito feliz. Mas, claro, para ser honesto também, faça como eu fiz, né? Cite ali as primeiras referências, olha, a partir de um gráfico tal, porque isso é muito bonito, ser honesto e é um indicativo de bom caráter cristão. Para essa exposição, eu fiz também esse outro gráfico aqui, que eu acho que ele fica um pouco melhor, mais fácil de entender. Então, coloquei na primeira barra horizontal, em cima, a gente colocou ali sendo Adão. E aí depois vem a descendência, vem Sete, né? Porque a Bíblia coloca na descendência, como genealogia de Adão, filho de Adão é Sete. Aí alguém vai perguntar, mas não teve Caim, não teve Abel? Pois é, Abel não fica registrado os filhos de Abel, e Caim também, ele perde a bênção, né? Por ter matado o seu irmão Abel. Então, depois Eva dá à luz a Sete, S-E-T-E, é Sete mesmo, o mesmo nome que a gente usa no algarismo. Dá luz a Sete, e de Adão, tendo como filho Sete, dali vem as gerações de que fala a Bíblia. Então, na coluna imediatamente a seguir para baixo, né? Aí vem a azul, depois vem uma mais alaranjada, e assim a gente vai colocando ali o tempo de existência. Por que isso é interessante notar? As barras são muito grandes, tem uma barra ali que de repente diminui. Pois é a que se refere a Enoque. Eu estou falando ali que Enoque, ele viveu 365 dias e foi transladado. Ele era garotão ainda, porque ali o pessoal vivendo 700, mais de 700 anos, mais de 800, e chega Matusalém, que viveu 969 anos. E aí tem uma curiosidade ali,
Tem uma linha ali divisória onde a gente está mostrando. Matusalém, ele morre no ano do dilúvio. E aí você aprenda a tratar essa informação, hein? Ele morre no ano do dilúvio. Aí não saia por aí, pelo amor de Deus. O pastor Jael disse que Matusalém morreu no dilúvio. Não, não foi isso que eu falei. Ele morre no ano do dilúvio. Tudo indica que ele morreu antes do dilúvio, antes da arca ficar pronta, antes de Deus inundar a terra. Mas é no ano do dilúvio que ele morre. E é a pessoa que mais viveu na história bíblica, na história da humanidade. E ali aparece, a gente deixa ainda Noé dessa geração ali dos chamados patriarcas, né? É o que vai atravessar, evidentemente, a história do dilúvio. Ele viveu antes, preparou a arca e depois Noé ainda vive sem alguns séculos, como as pessoas costumavam a viver. Eu espero que você aproveite bem esses gráficos e ajude você, principalmente você que é professor de escola dominical e a você que deseja, assim, se aprofundar nas questões bíblicas. Número 2. A fé que faz ver o invisível. Também referente a este item, o texto bíblico recomendado para classes cita mais 3 histórias de outros heróis da fé. A primeira, a obediência de Abraão. A obediência de Abraão está justamente no fato de ele atender ao chamado de Deus. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Tua parentela significava que Abraão estava ali ao lado de seus irmãos, várias famílias ali com laços biológicos, e Abraão estava ali, tinha seu pai, seus avós que ainda viviam, e Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e para a terra que te mostrarei. Poxa, aí a gente diria, mas não dá nem para saber para onde é que eu estou indo. Não dá. Pois isso tudo era obediência segundo a fé. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza muito isso. Foi uma fé associada à obediência, que essas coisas precisam estar junto. E sobre Abraão, ainda tem também depois a questão da prova de Abraão, a grande prova, porque Abraão, ele tinha a Sara, sua mulher, ela era estéril, e quando já estava Abraão já velho, já chegando aos 100 anos, Deus fez uma promessa que daria a ele um filho, e Abraão creu na promessa, né? Mas ficou aguardando como é que ia ser aquilo, porque Sara, quando era jovem, era estéril, e agora Sara já velha, e diz a Bíblia que já havia passado o costume das mulheres, ou seja, Sara já não menstruava mais, já tinha menopausa e por aí afora. E mesmo assim, a história acaba se atravessando um pouco, porque Sara pegou a sua serva Agar, a sua escrava Agar, e mandou que ela tivesse o filho com Abraão, porque isso era muito usado na cultura da época, né? E para que então a senhora pudesse dizer que tinha um filho, e o filho da escrava passaria a ser filho da senhora. E desse ato de Abraão com Agar nasceu Ismael. Mas essa não era a promessa de Deus. Isso tudo depois vai ficar muito claro. E diz a Bíblia que lá com Abraão, com 100 anos, finalmente Sara deu à luz ao filho que foi o Isaac. Ora, se um filho já alegra, imagina quem sempre desejou um filho. Abraão se queixava com Deus: olha, como o Senhor diz que fará de mim uma grande nação, se o meu herdeiro é o Damasceno, é esse meu criado que não é do meu sangue, como vai ser isso? Pois é, e Deus dá o filho, com 100 anos de idade, o único filho da Isaac. Aí chega determinado momento, Deus diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vá até o monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Segundo algumas pesquisas, né, algumas correntes aí da arqueologia, dizem que o monte Moriá é o monte onde está lá a basílica lá em Jerusalém, né? Mas, de qualquer forma, Abraão obedeceu, pegou Isaac, levou, e quando ele estava para executar Isaac, atendendo a uma ordem de Deus,
diz a Bíblia que apareceu o anjo, e diz a Bíblia que o anjo veio, que o anjo bradou desde o céu e disse: Abraão, não faças tal. Abraão ficou paralisado quando ouviu o anjo. Não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Isso porque você passou nessa prova. Então, Abraão é o princípio de obediência, e por tudo isso, o apóstolo Paulo nos escreve dizendo que Abraão é pai na fé de todos os cristãos. Abraão é o pai de todos os judeus. A história dos judeus começa com Abraão. Abraão é o primeiro judeu. E Abraão também entra na história do Evangelho já na dispensação da graça, ou seja, a partir mesmo depois de Cristo, porque Paulo coloca Abraão com esse diferencial. Abraão é o nosso pai na fé. E ele escreve aos Romanos dizendo que Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. A segunda pessoa de que a gente pode falar é da fidelidade de José. De novo, esse José, filho de Jacó, também filho já da velhice, né? Depois de José ainda teve o Benjamim, mas Jacó tinha a Raquel, e Raquel como esposa, Raquel era estéril, até que Deus atendeu para esse sofrimento, para esse desejo de Raquel de ter o filho, e diz a Bíblia, né, usa esse termo, abriu a madre de Raquel e teve então José. Mesmo tendo Jacó 12 filhos, homens, né, ele amava muito José, e a Bíblia deixa até transparecer que Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. Porque José era uma espécie de primogênito. Se você não entendeu, mas peraí, mas e os outros filhos não nasceram antes? Então vamos lá. Primogênito é o primeiro filho, claro, seria Rúben. Mas aí, esses filhos foram filhos ou de Lia, a irmã de Raquel, que também foi dado por esposa a Jacó, ou era filho das servas de Lia e de Raquel, de tal forma que o sonho de Jacó de ter um filho com Raquel só se realiza quando Raquel engravida e dá à luz a José. Então, esse é o primeiro filho. Vai ter um segundo, que é Benjamim, que nasce por ocasião, quando ele nasce, morre Raquel. Mas esse, então, José é o primeiro filho sanguíneo, biológico de Raquel, e por isso, talvez por isso, né, ou provavelmente por isso, Jacó tem esse amor especial, esse apego especial a José. Os seus irmãos de José, os outros filhos de Jacó, acabam tendo uma inveja muito grande dessa situação e vende José como escravo. E José vai sendo levado para o Egito e chega lá, acaba sendo preso injustamente, mas José o tempo todo vai dando bom testemunho, o tempo todo ele teme a Deus, o tempo todo ele espera em Deus. Chega um ponto que José decifra um sonho que ele estava no cárcere, colocado lá injustamente, ele estava preso também, e diz a Bíblia que José passou a administrar os negócios da cadeia, então até a cadeia ficava melhor, todos ficavam mais felizes, os presos ficavam mais felizes, os carcereiros ficavam mais felizes, porque tudo que José botava a mão, Deus abençoava. E José decifra um sonho, revela um sonho que tiveram ali os outros dois presos que estavam com ele. E do jeito que aconteceu esse sonho, se cumpriu. Mas antes disso, José diz para aqueles rapazes: olha, vocês vão estar com o Faraó. Lembra de mim quando vocês estiverem com ele. Ora, esse lembre de mim, José tem dentro de si a fé. José tem dentro de si a concepção seguinte: eu sou filho de Jacó. Há uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. O meu pai, ele profetizou que nós
Ele nos contou essa história das profecias de Deus, que nós haveremos de ser um povo. Alguma coisa tem que acontecer, ou seja, José sabia que a história dele não haveria de terminar daquele jeito. Ele estava preso, mas era inocente, e Deus sabia disso, e realmente aconteceu. A história de José é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, e aí me leva a uma reflexão. Eu já ouvi pessoas dizerem, todo homem tem seu preço, todo ser humano tem seu preço. Ora, a pessoa que fala isso certamente não conhece a história de José. E tem vários outros na Bíblia. Aí a gente pode falar de José, pode falar de Moisés, pode falar de Daniel, pode falar de Jeremias, de Micaías. E aí já no Novo Testamento, falar de João Batista, falar do próprio apóstolo Paulo, falar de Estevão. Não é bem assim não. Aquele que teme a Deus, aquele que tem fé em Deus, aquele que obedece em Deus e que espera em Deus, ele faz diferença em qualquer situação. Nós vivemos hoje tempos difíceis no nosso Brasil, tempos difíceis em várias partes do mundo, mas o ponto é, aquele que teme ao Senhor, ele não olha com os olhos biológicos, ele olha com os olhos da fé, e pela fé nós sabemos que Deus está no controle da situação. Os olhos do Senhor estão buscando os fiéis da terra, então vale a pena perseverar, é bom perseverar, porque nós aguardamos coisas futuras muito melhores do que essas coisas naturais. A terceira, a determinação de Moisés. Moisés, como a gente já adiantou, foi criado na corte de Faraó, recebeu instruções, ensinamentos de chefes de Estado, num grande império que era o Egito daquela época, mas em determinado momento Moisés descobriu que sua ascendência era de hebreus, descobriu que ele tinha sangue hebreu e ele resolveu abrir mão daquilo tudo. E o escritor aos Hebreus, ele registra que isso também coloca Moisés na qualidade de um dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé, porque Moisés, pela fé, ele abriu mão daquilo tudo, daquele conforto que ele possuía na corte de Faraó e foi viver como hebreu. E no momento seguinte ele passa a ser conduzido por Deus, usado por Deus para enviar as pragas e sair com o povo de Israel do Egito. E o grande feito do Mar Vermelho também sob a liderança humana de Moisés. Claro que é uma grande maravilha operada por Deus, mas o instrumento humano acabou sendo Moisés. Moisés entra para a história, uma das pessoas mais lembradas quando se fala em história de Israel, mas por quê? Porque ele abriu mão de ficar na corte de Faraó, dentro daquele ambiente pagão, adorando a vários deuses, animais e esculturas e por aí afora, e resolveu seguir aos deuses hebreus. Então entra aqui também nessa composição, nesse item, a determinação de Moisés. E o número 3, a fé que dá poder para avançar. Vamos então a mais 3 qualidades a serem citadas. A primeira, a ousadia de Josué. Muito bem, falamos de Moisés, agora Josué. Josué, ele é o sucessor de Moisés como líder de Israel e ele assume no momento que era para finalmente, literalmente, conquistar a terra prometida. E o primeiro grande desafio era justamente a cidade, de Jericó, com a muralha muito grande, como a gente já falou. E Josué, ele persevera em obedecer ao Senhor, seguir as instruções do Senhor, comete algumas falhas que a gente pode considerar meramente humanas, mas Josué, ele tem um índice assim de obediência muito bom em relação ao que ele recebe de Deus. Ele vai para cumprir, procura sempre cumprir tudo com muita precisão dentro do que Deus mandou ele fazer. E por isso
Deus dá vitórias ao povo de Israel, sob o comando, né, de Josué. Deus dá vitórias contra exércitos mais poderosos. Exércitos se unem e ainda assim o povo de Israel continua sempre saindo vencedor até conquistar a terra prometida, como foi profetizado desde os dias de Abraão. E aqui eu volto de novo a lembrar, né? Se alguém disser que todo homem tem seu preço, você tem que perguntar isso para ele. O senhor ou senhora conhece a história de José, esse José, filho de Jacó, e a história de Daniel, e a história de João Batista? João Batista podia ser comprado por vantagens humanas? E o Estevão? A gente tem que colocar isso tudo na conversa. Claro que o melhor arremate será lembrar que Satanás ofereceu os reinos da terra a Jesus, mas o Senhor recusou, preferindo morrer por mim, pelos que esperam ou vieram a crer no verdadeiro Evangelho. A segunda é a coragem de Raabe. Raabe é citada também pelo escritor da carta aos Hebreus como sendo também um ato de fé, porque ela era, a Bíblia deixa ali, não esconde, que ela era uma meretriz, acostumada também com toda aquela idolatria que pairava ali em Jericó, onde o pecado realmente era a marca da cidade, mas mesmo assim Raabe fez aliança com o povo de Israel, porque ela disse: o Deus de vocês é Deus em cima no céu e embaixo da terra. E numa linguagem nossa que ela disse assim: pô, se tem uma chance de eu entrar nesse negócio, eu quero entrar. E eles falaram: não, então faça a aliança. A aliança é você ficar na sua casa, ponha lá uma fita, lá uma corda lá, encarnada lá na sua porta, que nós vamos entrar aqui. Agora nós vamos entrar numa cidade que estava com uma muralha que tinha uma casa em cima. E justamente a Raabe morava nessa casa. Dava para fazer casa em cima do muro. Nós vamos entrar aqui. É muita fé mesmo, né? E a Raabe também já estava entendida também, já estava convencida pela fé. Eu sei que vocês vão entrar, eu sei que vocês vão vencer, porque o Deus de vocês não faz por menos. E então a Raabe fez essa aliança com o povo. O povo entrou, realmente conquistou todo mundo, poupou a família de Raabe e ela foi então fazer parte do povo de Israel. E lá na frente a Raabe vai entrar, né, lá no livro das genealogias de Jesus. Raabe também ainda aparece como uma das ancestrais do rei Davi. A terceira qualidade, o heroísmo de Gideão. Gideão assumiu o cargo de juiz, porque depois de Josué, o povo de Israel passa a ser liderado por juízes, de tempos em tempos. Os midianitas estavam afligindo demais o povo de Israel. E então Gideão, diz a Bíblia, que o anjo aparece a ele estava malhando trigo no lagar. Pelo que a gente entende, o lagar é mais adequado para se extrair o óleo da azeitona, né, para o que seria o azeite, ou para se fazer vinho, extrair da uva. Então não é muito prático para trigo, mas era uma maneira que ele tinha de não demonstrar que ele tinha algum alimento, porque viu os midianitas, tomavam tudo, estragavam o que o povo de Israel vinha cultivando. Então a fome já começava a criar já uma situação muito difícil para o povo de Israel. E Deus aparece a Gideão e tem aqui a história, né? E, Gideão, quantos homens você tem com você? Conseguimos 10 mil. Não vai 10 mil não. Vai lá, e aí Deus faz um teste lá, Gideão vai diminuindo, no final permanece apenas 300 homens. Aí Deus diz: vai agora para a batalha com esses 300 que eu vou entregar os midianitas em tuas mãos. E assim Gideão fez. Foi para a batalha e Deus entregou em suas mãos. Concluindo, ainda sobre o jargão, todo ser humano tem seu preço, pois bem, trata-se de uma grande falácia, de um ledo engano, de uma grande mentira. Além das personagens citadas no capítulo 11 da carta aos Hebreus, há referências a bocas de leões nos dias de Daniel, bem como dos 3 hebreus que apagaram a força do fogo na Babilônia de Nabucodonosor.
Portanto, se alguém afirma que todo ser humano tem seu preço, certamente desconhece as histórias que acabamos de mencionar, além da que se refere ao profeta Micaías, ao profeta Jeremias, a João Batista, a Estevão, por exemplo. Na filosofia evangélica, costumamos dizer que Deus não reserva nenhum prêmio à ignorância. Ao contrário, disse Jesus em Mateus 22, capítulo 22, versículo 20: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Por outro lado, também disse Jesus em João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E ainda o que diz o profeta, Oséias capítulo 6, meia dúzia, versículo 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ministrar a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que Tu faça, meu Senhor, a Tua palavra prosperar nos corações dos ouvintes, daqueles que assistem, meu Senhor, esta palavra, assistem este vídeo, quer seja no Brasil, quer seja, meu Senhor, em outros continentes, pelo mundo afora, próximos de nós ou distante de nós. Ó Deus, faze a Tua palavra prosperar em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos diferença nesta geração. Que história é essa de que todo homem tem o seu preço? O nosso preço foi pago pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Ali sim, fomos comprados por bom preço, como diz as Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes. Usa, meu Senhor, esta palavra, usa este vídeo, Senhor, para consolar, para exortar, para edificar os Teus servos, segundo as necessidades de cada um e segundo a multidão das Tuas misericórdias. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente no YouTube, no Facebook, clique no gostei. E em nosso próximo encontro comentaremos a lição Valores Cristãos. Então até lá, se Deus quiser, amém.